Os Exus mais difíceis de lidar. Sim, quais são os Exus que é um pouquinho complicado de lidar com eles? E outra, você pode se surpreender com o primeiro Exu que a gente vai citar aqui. Será que você sabe lidar com esse Exu? Ou será que esse Exu realmente é um pouco difícil de lidar? Lembrando que o que a gente está dizendo aqui, pessoal, é algo meio que de forma geral. E isso também está incluindo pessoas que ainda não têm a compreensão necessária para saber lidar com determinados Exus. Dito isso, entramos em uma determinada questão que no caso são Exus mais rigorosos, Exus mais, por assim dizer, diretos, mais bravos. E isso faz com que eles acabem sendo um pouco mais difíceis de lidar. Na verdade, um pouco mais complexo para que as pessoas possam compreender a energia deste Exu, né, e a forma que eles trabalham. Desta forma, algumas pessoas acabam meio que tendo uma certa dificuldade para lidar com esses Exus. Você sabe quais são esses Exus? Aqueles que são mais difíceis, né, de lidar. Mas enfim, curta esse vídeo, compartilhe e deixe nos comentários se você tem uma sugestão para vídeo. Lembrando que estamos chegando a 1 milhão de inscritos. Contamos com a sua ajuda. Basta se inscrever aqui no canal, tá bom? Pois bem, pessoal, e olha para você ver que interessante. A gente já vai começar com o primeiro Exu, citando aqui o primeiro Exu, que é um pouquinho difícil de lidar com ele, que eu acho que é o Exu que você conhece. Eu acho que todos nós conhecemos. É o nosso querido e saudoso Exu Meia-Noite. Sim, Exu Meia-Noite é conhecido por ser um Exu, muitas das vezes, misterioso. Sim, é um Exu que carrega um determinado mistério com ele. Algumas pessoas, não compreendendo esse mistério, acabam, de certa forma, tendo um certo receio, um pouco de medo, por assim dizer, devido aos segredos que este Exu carrega. Ou seja, é aquele Exu bem misterioso. Além disso, a sua própria falange, né, Meia-Noite, por se tratar da famosa hora grande, como muitos umbandistas, quimbandeiros cultuam a meia-noite, hora grande, alguns acabam acreditando que é um pouco difícil lidar com este Exu, devido, é claro, a esse mistério que ele carrega. Além disso, é um Exu com grande conhecimento. E muitas das vezes, por incrível que pareça, em seus trabalhos, né, ele acaba sendo o Exu um pouco direto ali na sua conversa, no seu trabalho. E isso pode causar uma impressão de ser um Exu um pouco mais rigoroso. Desta forma, alguns acabam tendo dificuldade para lidar com essa energia. É claro que a gente está começando aqui com um Exu que nem todas as pessoas acham que é difícil lidar, né? É claro, a gente está começando ali do Exu mais brando, né, para saber lidar, para depois chegarmos aí no nosso primeiro Exu. Então acompanhe até o final. Mas enfim, você que conhece o Exu Meia-Noite, você acha que é difícil lidar com ele? Eu particularmente, para falar a verdade para vocês, eu acho que o Exu Meia-Noite é muito fácil de lidar. Eu já conversei muito com o Exu Meia-Noite, mas isso eu estou falando de forma geral, tá bom? Mas agora vamos para o nosso segundo Exu. Aquele Exu que muitas das vezes é um pouco direto nas suas conversas. Além dele ser direto, a própria falange causa uma impressão um pouco marcante para as pessoas, que no caso seria o Exu Caveira. Sim, o Exu Caveira, ele traz consigo, além do seu próprio nome, além da sua própria falange, mas ele traz consigo alguns mistérios. E uma das coisas que é bem mais complexas do que a maioria das pessoas imaginam é que Exu Caveira está agregado somente a dentro do cemitério, no caso a Calunga Pequena. Algumas pessoas acreditam que Exu Caveira, ele é o Exu que pertence à Calunga ou que pertence ao cemitério. Desta forma, a maioria das pessoas não compreendem que Exu Caveira é um Exu que trabalha
em qualquer ambiente e em qualquer local. Tendo em vista, pessoal, que a caveira por si só, ela faz parte do ser humano. Desta forma, ele acaba sendo, querendo ou não, um Exu misterioso e também um Exu um pouco complexo e difícil de entender, pois o que as pessoas acreditam é que esta falange ou este nome está somente agregado ao cemitério e não a outras áreas. Ao contrário disso, Exu Caveira está ligado ao nosso ser, ou seja, ao ser humano. E deixando bem claro que o ser humano está em todos os lugares hoje em dia. Desta forma, muitas pessoas não sabem lidar com este Exu. Não sabem, às vezes, realizar oferendas da forma adequada. Não sabem fazer agrados da forma adequada. E acabam meio que se prendendo a apenas um aspecto desse Exu. Que no caso seria a Calunga, né? Eles acabam se prendendo somente a esse local. Mas não compreendem que Exu Caveira seria um Exu totalmente, por assim dizer, universal, vamos dizer que seria isso. Então muitas pessoas têm sim uma dificuldade para lidar com este Exu, tá? Agora, já começando aqui um pouquinho mais denso, que é o nosso terceiro Exu. O terceiro Exu, que aparenta ser um pouco mais difícil de lidar, que as pessoas acabam tendo uma certa dificuldade, é o Exu Sete Covas. Sim, Exu Sete Covas. E por que o Exu Sete Covas ele é um pouco difícil de lidar para algumas pessoas? Primeiramente, o Exu Sete Covas, quando ele trabalha, né, ou quando ele se manifesta em alguns terreiros, em sua maioria, ele traz uma densidade energética muito forte. Primeiramente, é um Exu que trabalha totalmente na transmutação ou transformação energética. É aquele Exu conhecido que trabalha na passagem da vida e da morte, trazendo consigo uma certa complexidade de energia. Ou seja, uma energia um pouco distinta, diferente e complexa também para que aquelas pessoas que estão ao redor possam compreender. Além disso também, muitas das vezes, o próprio médium que trabalha com o Exu Sete Covas fica um pouco perdido nessa sensação energética que esse Exu traz, trazendo assim, é claro, uma falta de compreensão da verdadeira energia, da verdadeira carga energética que esse Exu carrega consigo. Desta forma, é um Exu que algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande de saber lidar com esse Exu. Além disso, desse Exu Sete Covas, trazer essa complexidade energética, a dificuldade em agradá-lo ou fazer oferendas a esse Exu, também acaba o tornando um Exu um pouco difícil de lidar. Querendo ou não, a maioria das pessoas acreditam que este Exu só vai receber oferendas e firmezas em covas. Covas, necessariamente covas humanas, por assim dizer. Desta forma, muitos médios que têm uma ligação com este Exu acabam tendo dificuldade se devem ou não devem realizar oferendas em outros ambientes. Sendo assim, eles acabam tendo uma dificuldade. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Por mais que o Exu Sete Covas carregue essa falange, Sete Covas, isso não quer dizer que ele vai receber oferendas somente em covas humanas, tá? A gente tem que compreender um pouco isso. Mas aí você acha que realmente Exu Sete Covas ele traz uma dificuldade para lidar com ele? Mas vamos para o próximo Exu, que no caso seria o nosso querido e saudoso Exu Destranca-Ruas. Sim, o Exu Destranca-Ruas entra na nossa quarta posição, tá? De um Exu difícil de lidar. Sim, é um Exu muito complexo. Primeiramente, vamos falar o porquê. Nosso Exu Destranca-Rua é um Exu muito denso em sua energia. E existe uma dificuldade muito grande para lidar com esse Exu, pois há uma confusão muito grande em sua falange.
No caso, este Exu, ele é muito confundido com o próprio Exu Tranca-Ruas. Desta forma, muitos médios associam oferendas, firmezas, dentre outras coisas, ao Exu Tranca-Ruas, tendo em vista que o Exu Destranca-Ruas é um tipo de energia e o seu Tranca-Ruas é totalmente outro, ou seja, uma energia diferente. Sendo assim, muitos médios acabam tendo essa dificuldade, tornando um Exu um pouco difícil de lidar, principalmente para médios iniciantes. É claro, aqueles médios que já têm uma certa determinada experiência vai saber lidar muito bem com esse Exu. Mas aqueles que ainda não têm o conhecimento necessário acabam tendo dificuldade. Só para vocês compreenderem, há um tempo atrás, quando esse Exu começou a se manifestar, seu destranca-rua, ele foi passado como charlatão, ou seja, como um Exu que não existisse, como se fosse um ego do médium, ou seja, existe o tranca-ruas, agora você está falando que vai ter um Exu que vai destrancar tudo. Por isso que, querendo ou não, devido à sua falange, às vezes também devido à sua forma de trabalho, seu destranca-rua, querendo ou não, ganhou essa fama de ser uma entidade difícil de lidar. Sim, agora, na maioria das vezes estamos falando sobre firmezas e oferendas. Agora vamos falar mais sobre o jeito que o Exu é. E entrando na nossa quinta posição tem um Exu que nem todos vão conhecer, mas ele é conhecido como o Exu Treme Terra. Sim, é o Exu que traz uma complexidade em seu comportamento. E querendo ou não, é um Exu muito difícil de lidar com o seu trabalho, com a sua própria manifestação. Exu Treme Terra não é tão conhecido aí em terreiros espalhados pelo Brasil. É claro, ele não é tão conhecido, não quer dizer que ele não seja, ele é conhecido em algumas regiões. Porém, esse Exu ele traz uma complexidade devido ao seu comportamento. Normalmente o Exu Treme Terra é um Exu muito mais rigoroso e sim, direto em seus trabalhos e também em suas conversas. Essa complexidade do seu trabalho ou até mesmo o ser difícil de lidar se dá pelo fato dele ser um Exu direto. Algumas pessoas agregam ou dizem que esse Exu acaba sendo meio que arrogante e ignorante. Sendo assim, até existem médios que têm medo de conversar com este Exu. Sendo assim, acaba meio que supondo que ele é um Exu difícil de lidar. Além disso, ao se manifestar, é um Exu totalmente imponente, no sentido de sua manifestação. Sempre quando ele chega, ele pisa bem firme ali no chão, mostrando a sua presença e, é claro, a sua conexão com a terra. Alguns acabam tendo medo, porque, como eu disse, ele é um Exu bem direto, ou seja, sem rodeios, né? Ou seja, não é aquele Exu de ficar dando conselho, não é aquele Exu de ficar papeando ali com as pessoas. Não, ele é bem direto. Isso faz com que as pessoas acabem meio que supondo, acreditando que é o Exu difícil de lidar. A gente tem que compreender que hoje em dia muitas pessoas acreditam que se você não consegue ter um diálogo sutil, se é uma pessoa mais direta, algumas pessoas acreditam que aquela pessoa ou aquele Exu, ele é difícil de lidar. Mas, na verdade, entra nesse sentido. E aí, você acha que um Exu direto, ele é difícil de lidar? Eu acho que não. Mas, enfim, próximo Exu, que por incrível que pareça, é um Exu conhecido, mas é difícil de lidar, porque algumas pessoas não compreendem necessariamente a fundo a energia desse Exu, que no caso seria Exu Mangueira. Sim, Exu Mangueira é um Exu que tem uma certa dificuldade para aprendermos a lidar com ele. Primeiramente, é o Exu que muitas pessoas acreditam que conhecem,
Mas aí é que está a questão. Exu Mangueira se trata de uma falange muito antiga, porém uma falange muito popular. Essa popularidade faz com que muitas pessoas imaginem que sabem lidar com ela, mas não é bem assim que funciona. Popularidade não quer dizer conhecimento. E isso faz com que muitas pessoas tratem esse Exu muitas das vezes da forma errada. Mais uma vez lembrando, Exu Mangueira é um Exu muito antigo, ou seja, Exu Mangueira é uma falange muito antiga. E isso torna, este Exu um pouco difícil de se lidar, fazendo com que as pessoas realizem oferendas, firmezas, até mesmo a forma de dialogar, a forma de trabalhar com esse Exu, muitas pessoas acabam fazendo de forma errada, por simplesmente imaginarem que este Exu é conhecido, mas não carrega consigo uma determinada bagagem. Eu acho que entra até uma questão interessante, que é: não vamos confundir, pessoal, só porque o Exu ele tem nome, não fique pensando que você conhece ele. Uma outra questão em falar sobre o Exu Mangueira é que nós vemos muitas coisas sobre este Exu na internet. E isso faz com que muitas pessoas acabem acreditando ou imaginando que quando você estiver na presença deste Exu, tudo que você aprendeu na internet poderá ser aplicado a esse Exu. E não é bem assim que funciona, tá bom? Outra coisa interessante sobre o Exu Mangueira é que o Exu é um Exu totalmente ligado ao ocultismo. No caso, a magia, a prática da magia. Muitas das vezes em suas manifestações é aquele Exu que, em voz baixa, em um momento praticamente que isolado, ele realiza trabalhos complexos, em voz baixa, em silêncio. E isso faz com que muitas pessoas não compreendam certamente o que aquele Exu está realizando, fazendo assim com que ele se torne um pouco difícil de lidar para algumas pessoas. E aí, você já esteve sobre a presença do Exu Mangueira e percebeu que ele estava fazendo algo meio que silencioso e você ficou sem compreender e entender o porquê? Se você já passou por isso, provavelmente o Exu Mangueira estava realizando algum tipo de trabalho, tá? Próximo Exu. Esse é um pouco difícil de lidar. Além de ser difícil de lidar, é um Exu que não é tão conhecido assim. É o Exu quebra-ossos. Sim, é o Exu difícil de lidar devido à falta de conhecimento que as pessoas têm sobre esse Exu. A primeira questão que devemos falar sobre o Exu quebra-ossos, o porquê ele é difícil de lidar, é porque muitas pessoas acham ou agregam esse Exu como se ele pertencesse à famosa falange dos caveiras. E não é bem assim. Exu quebra-ossos também trabalha no íntimo de cada pessoa, tá? Isso é um fato, pela sua própria falange. Porém, é o Exu magista, totalmente ligado ao ocultismo. Além disso tudo, é um Exu muito silencioso, ou seja, não é um Exu de palavras ou de ficar conversando. Normalmente, quando esse Exu se manifesta em alguns terreiros, ele fica quieto no seu canto e dificilmente ele vai ali prestar consultas ou ficar conversando. Por se tratar de um Exu muito rígido, direto em suas conversas e em seus diálogos, algumas pessoas acham que esse Exu carrega um determinado mistério, algo oculto ali, fazendo com que a maioria das pessoas não compreendam necessariamente qual seria a real função desse Exu, fazendo isso com que as pessoas acreditem que seja um Exu difícil de lidar. Deixando bem claro que existem realmente Exus, não só Exu quebra-ossos, como vários outros Exus, que são um pouco mais calados, quietos. Isso não quer dizer, pessoal, que é um Exu difícil de lidar. Porém, realmente é um Exu um pouco mais difícil da gente buscar uma informação. Porque não é o Exu que fica ali papeando, conversando, como tem vários aí. Um exemplo seria o Exu capa preta, que gosta muito de conversar. Já outros Exus são mais calados.
trazendo consigo um determinado mistério. As pessoas ficam meio que se perguntando lá no fundo da mente, o que esse Exu traz consigo? Tá, quebra-ossos. Agora, nosso oitavo Exu seria o Exu da Morte, ou Lorde da Morte, ou Exu Omolu. Lembrando que esse Exu ele pode carregar esses 3 nomes. Desta forma, são os mesmos Exus, trazendo consigo a mesma vibração. Lembrando que esses 3 nomes podem variar conforme a cultura, conforme o médio e, é claro, conforme o local. Um exemplo, Exu da Morte, Exu Lorde da Morte e Exu Omolu. No caso, são as mesmas entidades, porém trazendo nomes ou falanges diferentes. Sim, este é o Exu realmente difícil de lidar, pelo próprio nome. Além disso, se trata de um Exu muito direto nas suas conversas e diálogos. Alguns acreditam também que Exu Lorde da Morte, ou Exu da Morte, é um Exu totalmente arrogante e ignorante. Outros até acreditam que seja um Exu considerado maldoso ou até mesmo trevoso, pelo seu próprio comportamento, que muitas das vezes se apresenta com um semblante fechado, direto, não mede as palavras e, é claro, muitas das vezes não se preocupa tanto com o que os outros vão escutar. Sendo assim, alguns acabam achando que seria um Exu difícil de lidar, porque nem sempre a gente pode chegar até esse Exu e citar ou falar qualquer palavra, porque ele vai ser arrogante dependendo daquilo que ele ouvir. Além disso tudo, o próprio nome, ou seja, a própria falange, faz com que muitas pessoas não compreendam necessariamente qual seria a função desse Exu. Desta forma, alguns acreditam que ele seria difícil de lidar. Um exemplo, Exu da Morte, muitas pessoas agregam ou imaginam que é o Exu que promove a morte, ou um Exu que poderia, em determinado momento, ceifar a vida de alguém. E isso faz com que muitas pessoas achem difícil de lidar com esse Exu. Até então, por terem um determinado medo ou insegurança, tanto de trabalhar, de conversar, ou de ofertar esse Exu, com determinado medo. Tá, mas eu vou dizer para vocês que isso é ao contrário. Exu da Morte, não, ele está ligado na passagem de vida e morte. Então ele também está ligado à vida. Além disso, é um Exu que está ligado na transformação. A sua falange nos retrata e nos diz necessariamente isso. Um Exu que está ligado à nossa transformação. Transformação íntima, transformação pessoal e, é claro, transformação de forma geral, né? Então, basta você compreender isso, você aprenderá a lidar com esse Exu, tá bom? Agora, um outro Exu, o nosso nono Exu, que é difícil lidar com ele, é o Exu Sete Facadas. Sim, Exu Sete Facadas seria o nosso nono Exu, um pouco difícil ou complexo de saber lidar com esse Exu. Tá, vamos lá. Exu Sete Facada é conhecido por ser um Exu arrogante, direto e sem muitas preocupações. Alguns até acreditam que o Exu Sete Facadas se trata necessariamente de um quiumba ou um egum em evolução, e não necessariamente um Exu em si. Ou seja, alguns acreditam que o Exu Sete Facadas seria aquele egum ou aquele quiumba que ainda está no caminho para se tornar um Exu. Como eu disse para vocês, é um Exu muito direto em suas conversas e não tem papas na língua. Sim, é um Exu que não se preocupa com aquilo que vai falar. Doa a quem doer. Sendo assim, algumas pessoas acabam tendo um pouco de medo, às vezes, de trabalhar com este Exu. E uma outra coisa também é que
em sua maioria, os trabalhos do Exu Sete Facadas sempre são trabalhos mais densos, às vezes mais pesados. E isso se trata devido ao próprio trabalho do Exu, que no qual utiliza assim energias bem distintas e complexas para realizar os seus trabalhos. Uma delas, no caso, seria Exu Sete Facadas trabalha com outros tipos de espíritos, no qual quiumbas e eguns. Sim, é dito, é falado, e Exu Sete Facadas é conhecido por carregar ao seu redor e junto a si alguns eguns para trabalharem a seu favor. Por esse motivo, o Sete Facadas ele traz essa densidade energética. Sendo assim, algumas pessoas acabam realmente tendo medo. E isso faz com que Sete Facadas meio que seja difícil de lidar para algumas pessoas. E como eu disse, é um Exu direto, arrogante e sem papas na língua, fazendo com que algumas pessoas tenham medo e seja uma entidade difícil de lidar para alguns. Eu trabalho com seus Sete Facadas. Ele não é tão difícil de lidar assim não. Agora, o nosso primeiro Exu. Agora você vai se surpreender. Deixa aqui nos comentários qual Exu que você acha que é difícil lidar. O mais difícil entre todos os Exus. Qual que você acha? Você acha, dessa lista aqui que a gente fez, que a gente colocou aqui para vocês, você acha que tem um outro Exu que é difícil de lidar? Ou você acha que tem um Exu que seja mais difícil de lidar? Vou falar para vocês. Exu Mirim. Sim, eu estou agregando todos os Exus Mirins. Seja Mirim Brasinha, Exu Veludinho, Exu Caveirinha, todos os Exus Mirins. São os Exus mais difíceis de lidar. Sim, vamos trazer um resumo para vocês compreenderem. Exu Mirim, ele é muito mal compreendido. Em sua maioria, as pessoas acreditam que Exu Mirim se tratam de crianças maldosas ou crianças que em sua vida terrena tiveram ali algum tipo de vivência maldosa também, ou eram marginais e por aí vai indo. Por isso que se tornaram Exus Mirins. Ou seja, alguns acreditam que sejam espíritos infantis ou espíritos de crianças. E na verdade não é bem assim. Até então, por esse motivo, ele acaba se tornando realmente uma entidade difícil de lidar, pois muitos não têm a compreensão realmente do que seria este Exu. Se ele realmente é uma criança, se é um adulto, se é uma pessoa pequena, tá. Mas fora isso, existem outras coisas que tornam o difícil de lidar. E uma dessas coisas é a sua própria manifestação. Exu Mirim se manifesta de forma sutil, brincalhona, alegre, extrovertido. E isso faz com que muitas pessoas acabem meio que dando credibilidade e outras acabam imaginando que esse Exu, no caso, seria um Exu com uma energia sutil, que não seria um Exu para trabalho, e sim um Exu muitas das vezes para diálogo. Por isso que é difícil de lidar. Por quê? Porque Exu Mirim é um Exu para trabalho. É dito por muitos que quando o Exu Mirim realiza um trabalho, nenhuma outra entidade desfaz. Isso devido à sua esperteza. Exu tem como característica particular a sua esperteza e agilidade, coisas que muitos ainda não compreendem. Então Exu Mirim acaba se tornando um pouco difícil de lidar devido à falta de conhecimento que as pessoas têm sobre essa entidade. E uma das coisas importantes, Exu Mirim, ele não pensa duas vezes para realizar qualquer tipo de trabalho, tá bom? Fica a dica. Mas e aí, o que você achou dessa lista? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E se vocês quiserem que a gente traga as pombogírias que são difíceis de lidar, deixa aqui nos comentários. Lembrando, se inscreva aqui no canal. Mas enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal.
Muito obrigado aí a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.